Oi, pessoal, tudo bem? Eu completei aí a minha primeira semana lá no grego, na USP. E eu gostaria de ter feito vários vídeos depois de cada aula, para já trazer, assim, em primeira mão, tudo que aconteceu, tudo que eu aprendi. Mas essa primeira semana foi um pouco caótica, porque eu ainda estou acostumando com os horários, voltar a acordar cedo, são muitas demandas, além, né, da graduação. Então, estou me organizando ainda. Mas, bom, agora eu tô aqui e vou falar para vocês um pouquinho de como foi a minha primeira aula de língua lá no grego. Eu achei muito interessante que o professor Fernando Rodrigues optou por fazer um panorama geral sobre a escrita antes de introduzir o alfabeto grego de fato, né? E essa foi a nossa primeira aula. Então ele começou colocando que a escrita cuneiforme é a escrita mais antiga que se tem registro. Tem muitos registros dessa escrita porque ela era feita em tábuas de argila com as tais das cunhas, né? Daí o nome cuneiforme. Vou pôr uma imagem aqui na tela em algum lugar para vocês identificarem do que eu tô falando. E ela foi criada pelos sumérios, né? Do reino sumério. E esse reino ficava numa região chamada Sul Médio, que é na Mesopotâmia. Eu achei interessante que essa escrita ela não foi usada exclusivamente pelos sumérios, mas também pelos acadianos. Os acadianos, deixa eu ver aqui para não falar bobagem para vocês. Os acadianos assírios e babilônios, eles também utilizaram. Só que o que acontece? Enquanto a língua da Suméria era monossilábica e sem flexão, as línguas dos assírios e dos babilônios não eram monossilábicas, né? As palavras eram polissilábicas e tinham flexão. Então, eles tiveram que usar de muita adaptação para poder utilizar esse alfabeto. Como hoje em dia a gente utiliza o alfabeto latino, tanto para escrever em inglês, quanto português, quanto polonês, quanto turco. E em português, em francês, por exemplo, a gente tem os acentos, o cedilha. Em inglês já não tem esses extras, né? Mas, enfim, uma coisa que ele explicou também que eu já conhecia, mas eu acho muito interessante para trazer para vocês, porque eu não acho que seja todo mundo que conhece, é que essa escrita cuneiforme, no começo, ela surgiu a partir de pictogramas. E que parece que é uma tendência das escritas surgirem mesmo a partir de pictogramas, se desenvolverem para ideogramas e depois para símbolos fonéticos, né? E ele explica, né, o que são os tais dos pictogramas e os ideogramas, que são parecidos, mas são diferentes. Os pictogramas, eles de fato representam alguma coisa, né? Então, quando a gente faz uma carinha feliz, né, manda um emoji de uma carinha sorrindo, uma carinha chorando lá para alguém, para um amigo, para um familiar, isso é um pictograma, né? Porque ele está representando mesmo aquela emoção com base na expressão facial que a gente faz, de fato, na realidade, né? Então, está representando uma coisa que existe no mundo. Já os ideogramas são convenções de símbolos que são utilizadas, mas só as pessoas da cultura onde aquele símbolo é utilizado que realmente conhecem ele e o reconhecem pelo que ele é. Por exemplo, um sinal de pare, né? Um sinal de proibido, que a gente logo reconhece, mas reconhece porque tem uma convenção de que esse sinal signifique isso, né? Não é uma coisa... Não existe esse sinal no mundo real, ele é uma convenção. E, posteriormente, as escritas acabam adotando os fonogramas, foi o que aconteceu com a escrita dos sumérios, que passou a utilizar sinais que representam sons. A nossa escrita alfabética, ela é assim, né? Que você tem o A, tem o B mais A, Bá, C mais A, K. Só que tem também um outro tipo de escrita que se chama silabário, que não é um alfabeto, mas são sílabas. Ele já é bem mais simplificado em relação aos pictogramas e ideogramas, porque para escrever com pictogramas e ideogramas você precisa de milhares e milhares de sinais, que é mais ou menos o que acontece com a língua chinesa, né, com o mandarim, o cantonês, que realmente se usa muitos símbolos para que você possa se comunicar com fluência nessas línguas, né? Tem alguns símbolos, até onde eu sei, que são utilizados com valor fonético,
meio que como um complemento, mas essas línguas usam majoritariamente a escrita picto-ideográfica, né? Já o japonês tem os silabários, né, que são o katakana e o hiragana. Vou colocar aqui o do K, aqui do lado, para vocês verem, né? Então, esse símbolo, você já lê ele como K, você não precisa juntar 2 para fazer. E o alfabeto acaba simplificando ainda mais esse processo, porque com poucos símbolos a gente consegue fazer diversos sons, né? Só com a combinação desses símbolos. Então, assim, acho que foi bem interessante. Um outro fato que eu achei legal é que ele fala que a escrita cuneiforme foi a escrita mais longeva da história da humanidade até o momento, que ela foi utilizada por 4 milênios, sendo que os últimos documentos escritos em cuneiforme datam do século 3, 4 da nossa era, né? Depois de Cristo já, né? Teve uma escrita que também é muito antiga, e vocês provavelmente já ouviram falar porque ela é muito famosa, mas surgiu depois da cuneiforme, que são os hieróglifos egípcios. Esses hieróglifos também são muito antigos. Num dado momento, essa escrita misturou aí, como a cuneiforme, os pictogramas, ideogramas e símbolos fonéticos. Só que, curiosamente, ela ficou restrita aos egípcios mesmo, que a criaram, né? Enquanto a cuneiforme foi sendo importada de um lugar para o outro, só os egípcios usaram os hieróglifos. E os hieróglifos foram decifrados por um filólogo chamado Jean-François Champollion, a partir de um documento muito interessante, que vocês também devem ter ouvido falar, porque tem um aplicativo de línguas muito famoso, inspirado nesse documento, que é a Pedra de Rosetta. Rosetta Stone. Essa pedra, ela é um documento que está escrito a mesma coisa em 3 línguas. Então, está escrito em hieróglifos egípcios, em demótico, que também é uma escrita egípcia, mas não conheço muito, não sei muito do que se trata, mas até onde eu entendi é uma versão da língua um pouco mais recente, ou talvez um dialeto diferente, não é exatamente a mesma coisa. E a última parte, que é igual às outras, é a mesma informação, tá bom? Só que tá escrita 3 vezes em línguas diferentes. Como se a gente escrevesse um documento que, sei lá, a gente pega uma embalagem, tá escrita lá em francês, espanhol e português. É tipo isso. E a última parte tá escrita em grego. E o grego era uma escrita da qual já se tinha conhecimento. Então, a partir dela, o Champollion conseguiu decifrar os hieróglifos, né? Que eram, assim, um mistério. Aquela escrita toda bonita, né? E ninguém sabia do que se tratava. Mas chegamos, finalmente, ao primeiro alfabeto, que foi o proto-sinaítico. Esse alfabeto surgiu no Egito também. E ele foi derivado dos hieróglifos. Assim, tipo, os hieróglifos foram como se fosse uma inspiração para esse proto-sinaítico. E a partir dele veio essa simplificação da escrita, né? Que, como eu falei, com o alfabeto a gente consegue grafar diversos sons com poucos sinais, poucos símbolos. Não tem mais os ideogramas, pictogramas, é até mais tranquilo que os silabários. E o alfabeto cananeu se desenvolveu a partir do proto-sinaítico. Proto-sinaítico, gente. E o cananeu se desenvolveu a partir dele, simplificando ainda mais os sinais, né? De forma que ficou, assim, bastante distante daquilo que era originalmente. E ficou, assim, uma coisa bem mais minimalista, assim, bem mais simples mesmo, né? Aí nós chegamos ao alfabeto grego, que é muito interessante. Os registros mais antigos dele datam do século 8 a.C. Mas o alfabeto grego que a gente conhece hoje não foi a primeira escrita utilizada pelos gregos. Isso que é muito legal. Para explicar isso melhor, é importante a gente saber de alguns períodos que tiveram na história da Grécia, né? Então, de 1900 até 1500 a.C., teve o período minoico, né? Esse minoico foi inspirado pelo rei Minos, mas lógico que a gente não sabe como essa civilização se chamava. Os arqueólogos que descobriram, que deram esse nome. E essa civilização se desenvolveu na ilha de Creta. Posteriormente, depois, então, minoico, 1900 até 1500. Depois de 1500 até 1200 a.C., veio o período micênico. E a partir do século XII
antes de Cristo até o século VIII, foi um período assim meio obscuro, que tem pouquíssimos registros, não se sabe talvez se eles não escrevessem, né? Enfim, contexto dado, vamos ao primeiro documento escrito da Grécia, que é o Disco de Éfeso. Éfeso é justamente uma cidade ao sul da ilha de Creta, mas ela não está... Ela está escrita com uma escrita totalmente diferente de tudo, assim. Essa escrita foi muito desafiadora para ser decifrada, porque não tinha outros documentos com os quais comparar, né? Mas parece, segundo a Wiki, não tenho certeza, que com a inteligência artificial eles estão conseguindo chegar aí a alguma conclusão sobre o que está escrito nesse documento, né? Que é um disquinho pequenininho, assim. Vou colocar uma foto dele aí em algum lugar para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Mas, enfim, teve essa escrita. Não sabemos nem se é da Grécia, né? Porque esse disco pode ter vindo de outro lugar e ter ido parar em Creta por algum tipo de comércio, intercâmbio, não sei, né? Mas teve 2 escritas que realmente foram descobertas por ali na região da Grécia, que são a linear A e a linear B. E essas escritas têm uma história muito legal, porque a linear A nunca foi decifrada. Então, pode ser que a língua dos minoicos esteja escrita em linear A. Não é grego que está escrito em linear B. Em linear A, desculpa. E a linear B foi decifrada e ela escreve o grego. Isso é muito legal. Foi, assim, um esforço de muitas pessoas envolvidas em conseguir decifrar essa escrita. Começou com um pesquisador chamado Arthur Evans. Ele compilou lá vários documentos e percebeu alguns padrões, mas não conseguiu decifrar. Depois esse trabalho foi retomado pela Alice Kolbe, que era uma classicista e também fez bastante progresso, mas não chegou a decifrar. E aí um cara que curtia, assim, línguas clássicas, achava isso aí interessante, que é o Michael Ventris, que era um arquiteto, né? Ele não era nem classicista. Foi quem realmente bateu o martelo, decifrou a escrita a partir de um sistema de escrita que existe no Chipre. Ele foi comparando ali, descobrindo que tinha alguns sinais muito parecidos, foi percebendo e foi fazendo o trabalho dele. E aí ele chegou à conclusão que era grego, né? E essa escrita, né, a linear B, inclusive, é um silabário. Ela é um silabário. Ela deixou de ser utilizada em 1200 a.C., então é bem antiga, né, com o declínio da civilização minoica. E a linear A, resta alguém decifrar, quem sabe um dia, né? Bom, sobre o Michael Ventris e as outras pessoas, né, o Arthur Evans e a Alice Kolbe, tem um vídeo muito legal do TED-Ed, que eu vou deixar o link aí embaixo para vocês conferirem. Gente, sério, vale muito a pena ver. E o vídeo é mais curto que esse, tá? São, assim, 4 minutos e meio da sua vida que você vai aprender, assim, um monte de coisa. E, assim, foi uma aula panorâmica cheia de informações, assim, isso que eu trouxe para vocês foi o que eu consegui compilar a partir das minhas anotações, mas o professor ainda mencionou outras escritas, outros alfabetos, assim, foi bastante intenso. E aí, né, no final da aula, não deu tempo de ver o alfabeto grego, mas eu achei que foi ótimo, assim, sabe? Ficou essa aula panorâmica, a primeira, para introduzir, assim, foi bem empolgante, com muitas fotos, muitas informações. E aí, na segunda aula, que eu tô tendo as aulas acho que na segunda e na quinta. Na segunda aula, que foi na quinta-feira. Aí sim, a gente falou do alfabeto grego e eu vou trazer para vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Valeu!